Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Hoje, dia 3 de abril, essa é a primeira mensagem da semana. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, nos ajude a prosseguir levando a palavra de Deus. A sua ajuda é importante para que nós prossiga. Tem mensagem edificante, mensagem que vai te colocar de pé, porque a palavra de Deus, ela renova dia após dia o nosso espírito. Hoje vou falar para você sobre um rei chamado Naamã, que era um rei, que era um capitão, que era um varão valoroso, mas porém era leproso. A gente vai ver um pouco sobre essa história de Naamã, que era um grande rei, mas porém, dentro de si existia uma lepra, uma doença. E quantas pessoas hoje têm condição financeira, é capitão, é rei, é presidente, mas em si tem uma lepra. Talvez essa lepra seja uma doença maligna, como o caso de Naamã. Naamã tem uma lepra que ninguém poderia encostar em Naamã. Você já viu a pessoa dar ordem? Ser um capitão dando ordem sem ninguém encostar? Porque a lepra era tão forte que Naamã, ele não podia chegar perto. Mas porém, era rei, era capitão, era um varão valoroso, mas porém leproso. Vamos ver um pouco aqui dessa história. Eu terei aqui 3 versículos isolado para a gente entender um pouco sobre a história desse rei, que está escrito aqui no 2 Reis. 2 Reis, o capítulo é o 5, o verso é o 1, 9 e o 10, que fala assim, ó: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos assírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. Naamã, ele era muitas coisas. Naamã não só era rei, ele era varão, ele era capitão, ele era valoroso, mas porém leproso. Meu irmão, Naamã, ele se escondia debaixo de uma capa. Existia em Naamã uma capa, ou seja, Naamã vivia de aparência, porque dentro de si tinha uma lepra, e essa lepra só quem podia curar era Deus. E trazendo por dia de hoje o que nós temos observado dentro da palavra: pessoa vivendo uma capa. Naamã era rei, capitão, valoroso, homem grande, respeitado, mas era leproso. Ele vivia de aparência. Mas Naamã, quando ele conheceu o Senhor Jesus de verdade, Naamã, ele recebeu a sua cura. E quantos está vivendo de capa? Tem aparência, mas dentro tem lepra, tem doença incurável. Naamã tinha essa lepra incurável, aonde só quem podia curar naquela época, lepra, era o Espírito Santo. Leproso na época ficava separado, porque é uma doença contagiosa. Naamã mandava, Naamã fazia acontecer, porque ele era rei. Naamã dava ordem. Naamã conseguiu manter um exército. Ele era rei da Síria. Mas porém, quando Naamã se deparava dentro do seu quarto, que ele olhava para si, ele viu uma lepra, uma doença maligna. E hoje é assim. Muitos, à vez, até manda, até prega, até fala de Jesus, mas quando olha para si, tem uma lepra
lepra incurável. Talvez seja um coração magoado, que tem mágoa, que tem ódio. Isso tudo é lepra. Se Naamã ele morresse com essa lepra, ele não teria milagre. Perdão, ele não teria salvação, que também é um milagre de Deus. Então, se nós morrer com a capa, se nós morrer de trás de uma capa, só com aparência, não tem salvação nem para mim, nem para você. Naamã, olha o que ele era, capitão. Naamã era rei. Naamã era respeitado. Naamã era herói valoroso. Naamã, ele tinha muita autonomia. Ele não só era rei, ele tinha várias funções. Mas quando Naamã se deparava com ele e seu quarto, Naamã olhava e via nele uma dependência que só Jesus poderia curar. Uma grande lepra, uma doença que, vamos trazer para hoje, é como se fosse um câncer maligno que só Jesus pode curar. Mas vamos ver o que aconteceu aqui embaixo. Ó. Quando Naamã conheceu um profeta chamado Eliseu. Meu irmão, ainda existe profeta, ainda existe homem de Deus que faz por você, que ora por você, que não cobra para orar pela sua vida. Ainda existe profeta como Eliseu. Eliseu não cobrou a Naamã. Eliseu só deu uma ordem: Naamã, faz o que eu te mandar e tu será limpo. Vamos ver aqui o que aconteceu, ó. No 9, ó, no 9. E veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Veja que Naamã não era qualquer homem. Ele veio com seus carros, ele veio com seus cavaleiros. Naamã só andava com exército, meu irmão. Mas ele tinha uma doença incurável, que só quem podia curar é Deus. Nessa tarde, Jesus quer te curar. Ele quer curar a tua lepra. Eu não sei qual é a lepra, qual a doença que tem te matado, mas Jesus ainda cura. Jesus ainda faz milagre. Naamã, aos seus olhos, era impossível, não tinha jeito, mas quando ele encontrou um profeta, através de uma menina que foi trabalhar na sua casa, Jesus, ele sempre envia alguém com propósito para abençoar a tua vida. Essa menina foi trabalhar na casa de Naamã, mas foi com propósito. E ali Naamã conheceu um verdadeiro profeta chamado Eliseu. Agora vamos aqui no concluir no 10, para a gente saber o que aconteceu com esse rei. Então, Eliseu mandou um mensageiro, dizendo: vai e leva-te lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Meu irmão, você sabe o que é mergulhar 7 vezes? É sinal de humilhação. Nós temos que mergulhar. Nós temos que descer a casa do olheiro. Naamã sendo rei, Naamã sendo chefe, Naamã sendo valoroso, o profeta deu uma ordem: Naamã, tu tem que descer, Naamã, tu tem que se humilhar. Não é uma vez, é uma, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, 7 mergulhos. Naamã teve que obedecer. O que nós entendemos com essa palavra, que quando você fizer um voto com o Senhor, seja em oração, seja uma corrente, eu não estou falando aqui de dinheiro, não, a gente não prega dinheiro, a gente prega do alto e céu para te abençoar. Quando você faz uma campanha, um voto com o Senhor, você tem que cumprir, meu irmão. E a de Naamã, se ele não desse 7 mergulhos. Você quer saber o que era o Rio Jordão? Era um rio contaminado. Mas ele obedeceu
um profeta chamado Eliseu. E ele foi lá, mergulhou uma, mergulhou duas, mergulhou três, mergulhou quatro, mergulhou cinco, mergulhou seis, mergulhou sete. E quando Naamã se levantou, ele estava com uma carne de menino. Veja que a doença de Naamã era na carne. Tem pessoa que está doente na carne, não consegue se curar. Você só consegue receber a cura quando você encontra Jesus Cristo. Naamã só foi curado porque ele creu. Ele creu no profeta enviado por Deus, porque ele não poderia ver Jesus. Mas ele creu em Jesus e na palavra do profeta. Vai, Naamã, mergulha 7 vezes. O Rio Jordão é como se fosse um esgoto. Você quer mergulhar no esgoto podre, horrível? Esse foi o rio que Naamã teve que mergulhar. Naamã, ele teve que se humilhar. Tem até um louvor, como Naamã, nós temos que descer. Você só cresce descendo. Ninguém pode crescer subindo. A vida cristã é degrau. Eu estou no primeiro degrau. Eu acho que eu não estou nem no primeiro. Eu estou começando agora. Eu não pregava. Eu não orava. Eu não fazia nada. Eu comecei pregando no WhatsApp. Pelo áudio. Depois vou pro Facebook. A vida é degrau. Ninguém que começa de cima não cresce. Você já viu alguém começar de cima a crescer? Não tem como. Porque ela acha autossuficiente. Quando você começa de baixo, você tem maior chance de crescer. Porque é de baixo que se começa. Naamã começou de baixo. Começou do 1 para chegar até o 7. Foi 7 mergulhos e Naamã ficou com a pele de criança. Quando você se humilha, Jesus, ele te abençoa. A palavra de Deus fala, aquele que se humilha perante o Senhor, ele é exaltado. Então nós temos que se humilhar, descer, para que nós seja abençoado. Fique com essa mensagem, que Deus abençoe. Compartilhe, meu irmão. Não esqueça de se inscrever, para que nosso canal possa prosseguir. Pai, que o Senhor abençoe a cada um desse canal que já é inscrito. Pai, que todo mal, que toda arma preparada do inimigo contra o nosso trabalho caia por terra e que venha prosperar, porque aqui a gente prega a palavra de Deus, não algo financeiro, algo espiritual que abençoa, que salva, que liberta, que cura. Receba essa palavra em nome de Jesus.